E aí no verso 13, Moisés, porém, respondeu ao povo. E é aqui que nós vamos meditar. No que Moisés disse para aquele povo que estava com medo, que estava inseguro, que estava arrependido talvez de ter seguido o líder Moisés. E então Moisés diz ao povo. E essa mensagem de Moisés para aquele povo, ela é também dirigida para nós hoje. A mesma mensagem de Moisés para eles. E a primeira coisa que Moisés diz no verso 13 é: não temais. Não tenham medo. Não temas. E é aí que se inicia, por isso que Deus diz através de Moisés: não tenham medo. Porque quando nós... o medo geralmente é a primeira reação que nós temos diante de um problema, não é? Quando nós temos uma situação difícil, um problema, geralmente ficamos com medo. E o medo nos paralisa. O medo, ele é uma reação paralisante. E às vezes nós não conseguimos pensar quando estamos com medo. Não conseguimos seguir. Nós somos então chamados aqui por Deus a não temer. Não temas. É uma frase muito comum, né, na Bíblia. E o Deus de Moisés, o Deus do povo de Israel, é o mesmo Deus de hoje. É o nosso Deus. E Ele diz para você: não tenha medo. Você tem um problema para resolver. Você tem uma grande dificuldade, algo que para você parece impossível. Ele diz: não tenha medo. E você sabia que na Bíblia existe 366, aparece 366 vezes a palavra não temas? E aí eu estava pensando, uma para cada dia do ano. Todo dia Deus quer dizer para você: não tenha medo. E agora o ano tem quantos dias? 365. E Deus ainda pensou no ano bissexto, não é? Porque o bissexto tem 366. Então, Deus é maravilhoso, é extraordinário, não é? E aí, seguindo, o que é que Deus diz para Moisés dizer ao povo? Primeiro ele diz: não temais. Depois ele diz: aquietai-vos. Aquietai-vos. Fiquem calmos, não tenham medo. Eu tirei vocês do Egito e eu vou continuar conduzindo a vida de vocês. Porque às vezes a gente diz que confia, mas aí a gente fica pensando e tentando resolver as coisas do nosso jeito, com a nossa sabedoria, com as nossas forças, com as nossas mãos, com os nossos recursos, e a gente acaba desconsiderando a Deus. Desconsiderando a Deus. E esse ativismo, ele faz parte da cultura moderna. As pessoas têm que fazer alguma coisa, têm que resolver, têm que dar um jeito, tem que ter uma saída, uma solução. Mas o que é que Deus diz aí? Aquietai-vos. Aquietai-vos, fique em silêncio, fique quieto, espere que eu vou dar a solução, não é? E esse aquietai-vos aqui significa: saia do meu caminho. Deus está dizendo, você está atrapalhando, porque eu quero resolver, eu quero te abençoar, mas às vezes nós atrapalhamos, nós ficamos no caminho, e Deus às vezes não consegue, Ele não quer que nós atrapalhemos, né, os seus planos, mas Ele quer que nós fiquemos quietos, saiamos do caminho, permitamos que Ele seja Deus. Nós às vezes falamos, confiamos em Deus, temos a certeza de que Deus está dirigindo, mas no fundo do nosso coração nós temos medo.
nós ficamos receosos, nós ficamos preocupados, nós acordamos à noite e não conseguimos mais dormir. Quantas vezes acontece comigo? Acordo à noite, fico pensando, como eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro, como que eu vou resolver isso, e aí passa, aí o tempo passa, não é? E aí eu penso, poxa, eu estou aqui pensando, mas é Deus que vai resolver, é Deus que está dirigindo, e eu não preciso me preocupar, perder sono, ficar doente, né? Então nós precisamos nos aquietar. Deus não se esquece de você. Por mais que você pense, Deus me abandonou, Deus não se preocupa comigo, mas Ele está ali. Ele está bem ali do seu lado. E aí seguindo, nós já vimos duas coisas que Moisés falou para o povo. Não tenham medo, aquietai-vos. E ele disse para nós também. E agora vamos seguir. Mais uma coisa que ele diz: vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Vejam aqui, isto envolve uma promessa também. Vede o livramento. E esses egípcios que estão lá com aqueles carros, com aquelas carruagens, com aqueles cavalos, vocês nunca mais vão ver aqueles egípcios. Confie. E o povo então, imagina lá, de um lado montanha, do outro montanha, do outro deserto e na frente o mar. Confie, vocês nunca mais vão ver esses egípcios. E você, olhe para trás, veja quantas vezes o Senhor livrou você, quantos livramentos Ele fez na sua vida até hoje, quantas coisas maravilhosas Deus tem feito na nossa vida. E às vezes nós nos esquecemos de olhar para trás e agradecer e confiar. As coisas que Ele já fez por nós, elas nos fortalecem a nossa fé, para que a gente continue a crer que o Senhor está guiando e dirigindo a nossa vida. Não é? Amém, não é, irmã Deusdete? E quando nós pensamos, cada um de nós aqui, teríamos alguma coisa para dizer, para contar das maravilhas que o Senhor faz em nossa vida, não é? O Senhor conhece a fragilidade humana, Ele sabe da minha fragilidade, da sua fraqueza. O Senhor conhece e Ele deseja que nós aprendamos que a salvação vem do Senhor. A salvação vem dele, de mais ninguém. Não vem da nossa sabedoria, não vem das nossas forças, dos nossos recursos, mas vem do Senhor. Amém. A sabedoria que nós temos não é nada diante do poder de Deus, não é? As nossas batalhas são as batalhas de Deus. Quando Deus vê você lutar, sofrer, Deus está lutando por você e sofrendo com você. Deus tem um código de honra que Ele não altera, que é inalterável. E o código de honra de Deus é: ninguém que confie nele chora sozinho. Olha que lindo! Deus está chorando junto com você, pode ter certeza. Ele não quer que nós nos sintamos tristes, derrotados, caídos, mas Ele quer nos levantar, nos erguer, nos abraçar, nos confortar em seus braços. Amém. Amém, não é? Quando você chora, Ele sente o gosto de sal nos seus lábios. E Ele diz: confie em mim. É isso que Ele nos fala pela sua palavra. Aquiete-se, confie em mim. Eu estou à frente.
Mais uma outra frase de Moisés, que Moisés disse ao povo, agora no verso 14, acompanhe aí na sua Bíblia. E no verso 14 diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Este é o quarto comando que Moisés dá ao povo. Se você voltar um pouquinho, lá em Êxodo 13, no verso 18, você vai ver que ali neste texto, né? Porém, capítulo 13, verso 18. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Aqui nós vemos que o povo, ele saiu do Egito e levou com eles muitas armas. Eles saíram com armas lá do Egito. Arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Mas essas armas do Egito não deveriam ser usadas por eles. Eles saíram, mas Deus não queria que eles usassem estas armas. E então, eles não precisavam lutar. Deus não queria que eles lutassem, que eles utilizassem essas armas. Essa não era a batalha deles, era a batalha do Senhor, não do povo. Aquelas armas que eles levaram não iam servir de nada para eles naquele momento. Eles não precisavam lutar. Essa batalha não era deles. E agora, a última ordem que Moisés dá ao povo, a quinta ordem. E essa, na verdade, ela é uma instrução. Ela não é bem, ela é mais uma instrução. E aí nós vemos agora no verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E essa foi a instrução. Dize aos filhos de Israel que marchem. E aqui está a parte humana. Até aqui era a parte de Deus. Não ter medo, confiar, aquietai, silencia, espera no Senhor, né? Espere e veja o livramento que o Senhor vai fazer. É o Senhor que vai lutar, não é você, não é o povo. Mas agora Deus pede para o povo marchar. Deus pede para o povo fazer a sua parte. E na nossa vida é assim também. Nós temos que confiar, sossegar o nosso coração, esperar no Senhor, ver os livramentos que Ele já fez, lembrar dos livramentos, mas nós também temos uma parte a fazer. Deus não quer que a gente fique só sentado, só esperando, mas Ele quer que a gente também participe. E aqui Deus pede para o povo marchar. Israel deveria cruzar o mar. O povo que tinha sido instruído a ficar calmo, não é, até então, agora é instruído a marchar. Queixa, lamento, tudo que eles estavam reclamando, murmurando, o desespero, isso não trouxe resultado. Eles reclamaram, lá no Egito, se a gente estivesse lá, nós não iríamos morrer nesse deserto, lá era melhor. Toda a murmuração, as queixas, as reclamações, isso não ia resolver nada, não é? Não ia trazer a vitória para eles. Nas armas que eles trouxeram, também não ia resolver o problema. Israel não deveria falar nem lutar, porque Deus não precisa das nossas palavras, Deus não precisa das nossas armas. Em silêncio o povo
ver a libertação. Amém. Deus pediu para eles ficarem em silêncio. E vocês vão ver o que eu vou fazer por vocês. Há coisas que nós não podemos fazer. E Deus não espera que nós façamos algumas coisas. Tem coisas que estão além da nossa capacidade, além do nosso limite. E Deus não espera que você faça isso. Deus espera que nós façamos as coisas que nós podemos fazer. O povo podia marchar. E era isso que Deus pediu para eles fazerem. Deus não pediu para eles abrirem o Mar Vermelho. Deus pediu para eles marchar. E era isso o que eles deveriam fazer. Você chegou ao seu Mar Vermelho alguma vez? Você já se deparou com um mar vermelho na sua vida? Onde você não viu saída para os problemas? Diante de situações que você não podia resolver, não tinha como resolver? No verso 19, nós temos um incrível desfecho dessa história. No capítulo 14, verso 19. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Olha aqui, irmãos, o anjo do Senhor, o anjo de Deus, estava indo até agora na frente do povo. Estava conduzindo o povo, indo à frente, não é? Antes do povo. Mas agora, o que o anjo do Senhor fez? O anjo se retirou e foi para a retaguarda, foi para trás da multidão. Será que esse é o único texto na Bíblia? Eu, pelo menos, nunca vi nenhum outro texto que diz que o Senhor foi para trás do povo. Esse, que eu saiba, é o único texto que diz isso, que Deus se colocou na retaguarda, saiu da frente e foi lá para trás. Por que será? Porque é lá que estava o problema, era lá atrás, e Deus foi para lá para resolver o problema. E com a gente, irmãos, hoje é a mesma coisa. Deus vai onde está o problema. Onde é que está o problema? O problema está no seu lar, o problema está nas suas emoções, o problema está no seu trabalho, o problema está nos seus negócios, nos seus hábitos que são difíceis às vezes de mudar, o seu jeito de falar, que às vezes você acaba, né, metendo os pés pelas mãos. Tem hora que nós fazemos isso. Onde é que está o meu problema, o seu problema? Nos relacionamentos? Eu não sei, cada um tem os seus problemas, mas o importante é saber que Deus está onde estão os seus problemas e Ele quer te ajudar a resolvê-los. E Ele pede para você: não tenha medo, aquiete o seu coração, confie em mim. Eu abri o mar vermelho, eu livrei o povo e eu vou te ajudar. Deus tem prazer em que você seja feliz. Ele quer que os seus filhos sejam felizes aqui neste mundo. E Ele quer salvar-nos. Mais do que tudo, Ele quer nos salvar. Mas nós temos que confiar, nos aquietar
deixar as murmurações, as reclamações, tudo aquilo que interrompe a comunicação com o nosso Deus e esperar. Esperar e no momento certo fazer a nossa parte. Nós temos uma parte a desempenhar. E que Deus nos abençoe, nos ajude a confiar nesse Deus tão maravilhoso, que está à frente, atrás, onde é necessário que Ele esteja quando você precisa. Que Deus nos abençoe, esteja conosco neste início do sábado, em todas as nossas atividades. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém, amém, igreja? Amém. Amém, amém. Agora nós vamos ter um dueto, uma mensagem de apelo. Vocês